universo psicanalítico. É com essa expressão que eu quero, no dia de hoje, dar as boas-vindas a você que entrou nesse desafio que é a psicanálise. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou José Walter Montever, sou bacharel em teologia, sou formado também em filosofia e formado em psicanálise há alguns anos e professor de psicanálise. Atuo muito na área da supervisão, né? Sou membro da diretoria da Sobrapse e professor da FATEB. Estou aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas, e no primeiro momento, né, embora já tenha dado as boas-vindas, eu quero parabenizar você que está assistindo essa aula, que está participando desse projeto, que é o saber psicanalítico, um movimento que já ultrapassou, que já infiltrou em 3 séculos da história da humanidade. E o que seria, então, a psicanálise? Não é? A psicanálise, sem dúvida nenhuma, eu coloco aqui como introdução nesta primeira aula, eu coloco como um novo olhar sobre o sofrimento humano. O que eu quero dizer com isso? E o Freud também diz: o ser humano sofre. Agora, sabemos que o ser humano sofre uma infinidade de enfermidades espalhadas, crises de todos os lados, desavenças, limitações, contratempos, falências, né? Temos aí irritação, agressividade, isolamento. Então, tudo isso aí compõe um estado de sofrimento humano. Mas, na verdade, você que está assistindo a aula e pretende se tornar um psicanalista, e o mundo está realmente precisando de você, por isso que nós estamos dando as boas-vindas. Em nome da FATEB, eu dou as boas-vindas a vocês e pode contar conosco aí nessa empreitada muito abençoada que é a psicanálise. Então, nós já temos, como eu acabei de falar, nós já temos olhares sobre o sofrimento humano. Nós temos o olhar da medicina, nós temos o olhar da filosofia, o olhar da sociologia, o olhar da religião. Mas nesse momento, nós trazemos o olhar da psicanálise. E é muito interessante. Simples de um lado, profundo de outro, mas não deixa de ser algo de bastante interesse, um desvendar de algo que faz parte da nossa vida e talvez nós não tenhamos percebido até o momento de agora. Bom, o olhar psicanalítico sobre o sofrimento humano é um movimento que adentrou 3 séculos da nossa história. Muito interessante, não é? Sigmund Freud nasceu em 1856 na Morávia, região hoje compreendido pela Turquia. 1896, ou seja, Freud nasce em 1856, 1896, exatamente 30 anos depois, ele cunha o termo psicanálise, que daqui a pouquinho a gente vai ver uma definição mais clássica. E o que seria então a psicanálise para aquele momento? É o que a gente está chamando aqui, é o que nós estamos chamando desse novo olhar sobre o sofrimento humano. Mas é interessante também nós analisarmos, ainda que rapidamente, o contexto em que a história se deu. Não é? Meados do século XIX, nasce Freud. E a partir desse momento, então, nós caminhamos para o final do século XIX e a sociologia observou um aspecto importante
na mentalidade da época. Havia ali um desejo, percebe-se naquele momento, um desejo de mudanças. A sociedade da época buscava por mudanças e grandes transformações. Tudo começa com um desejo, desejo de mudanças e quebra de paradigmas. Aquele pedaço de século também, o psicanalista, ou melhor, o sociólogo e historiador Skork, ele trazia naquele momento uma visão muito interessante sobre o comportamento e o que passava na mentalidade da época, principalmente da juventude. A juventude, então, vivia num sistema patriarcal, onde, no momento em que os pais definiam a vida dos seus filhos, casamento, profissão, o que seguir da vida. E, na verdade, o Skork, então, ele observa que naquele momento as pessoas queriam mudança. O nome dele é Carl Emil Skork, historiador americano que viveu exatamente 100 anos, nasceu em 1915 e morreu no ano de 2015, né? Está bem perto da nossa geração. O Skork observa que a Europa vivia uma época de transição e era um tempo em que os filhos se revoltariam contra os seus pais na busca por uma nova identidade. Que identidade era essa? Uma identidade própria. Ou seja, quero ter o direito de definir a minha vida, saber quem eu sou, não é? E defender aquilo que eu penso. Ah, o pensamento psicanalítico, a visão psicanalítica naquele momento, percebeu que era hora da psicanálise entrar em cena, no final do século XIX. Por quê? Porque existia ali um desejo de mudanças. E vocês vão aprendendo, aqueles que já estão na psicanálise há mais tempo, já observam, que onde houver a expressão desejo, a psicanálise está presente. Por quê? Porque a psicanálise vai trabalhar com desejo. E eu vou adiantando aqui alguma coisa, né? Desejo que traz sofrimento, não é o desejo que traz grandes realizações. Pelo contrário, aqui nós temos um desejo que frustra, que recalca e que faz com que o sofrimento apareça. Aquele século, como diz aqui a nossa anotação do slide, que na verdade, né, já estava caminhando para o seu final, era um período infiltrado pelo pensamento científicos. Então, nós já temos um pensamento científico que vai bater contra um cenário alimentado por ideias alienantes de um narcisismo cultural. O que que nós queremos dizer com isso? A humanidade que veio do século XVIII para trás tinha o seu pensamento, as suas crenças, seu modo de vida e não queria mudanças. Eu volto a falar aqui do Skork, né? O Skork diz que os filhos, na verdade, não estavam revoltados contra os seus pais, mas contra a cultura, contra a cultura
alienante, a, vamos chamar de cultura patriarcal. A psicanálise diz: há um fundo psíquico que está determinando o desejo pelo novo. E aí a psicanálise entra nesse contexto, e o próprio Freud diz que a sociedade foi afrontada no seu modo de vida e principalmente nas suas crenças. Então, nós já podemos chamar a psicanálise de uma afronta. E o próprio Freud chama a psicanálise de um golpe ao narcisismo humano. Mas como assim o golpe ao narcisismo humano? O narcisismo histórico, o narcisismo humano, propriamente dito, é aquela situação em que o sujeito já sabe tudo, já tem suas crenças e ele se julga perfeito em si mesmo e não aceita nenhum tipo de mudança. Então, o Scork fala que era um tempo infiltrado pelo pensamento científico e os psicanalistas, então, eles entram com a psicanálise e potencializando, então, esse desejo de mudança. Então, terminamos aqui nessa pequena introdução o século XIX. Então, nós terminamos aqui o século XIX e vamos entrar no século XX. E entrando agora no século XX, nós temos o quê? Tempos de guerras. Ó, Primeira Grande Guerra Mundial, 1914. A Primeira Grande Guerra começou em 1914, foi até 1918. E é claro que essa Grande Guerra deixou os seus destroços, causou males intermináveis na vida das pessoas, o que potencializou e aumentou ainda mais o sofrimento humano. E aí nós temos também, aí a gente já pode até dar um salto, né, para 1929, 1930, nós tivemos lá a queda da Bolsa de Nova York. Então nós vamos chamar um tempo de falências econômicas. Então, veja que interessante. A humanidade passando por grandes transformações, há uma preocupação com a restauração de um continente, da economia global, com toda certeza, era o cenário da época, mas no meio daquele cenário apareceu Freud. E o que Freud trazia, então, naquele momento, era exatamente isso. Além de tudo isso que está acontecendo, e coisas dignas de preocupações e de uma atenção muito especial das pessoas e da ciência propriamente dita e da sociologia e, e todas as áreas do saber, mas é preciso perceber que existe um sujeito sofredor. Quem é esse sujeito sofredor? E você que está vindo para a psicanálise é o que te interessa nesse momento. A definição, a descoberta, uma análise desse sujeito sofredor. Ainda caminhando no final do século XX e adentrando o século XXI, nós temos o chamado mundo pós-moderno. E é o momento em que nós estamos vivendo. E talvez seja um dos momentos mais difíceis da história da humanidade. Por quê? Porque o ser humano, de acordo com o Jorge Forbes, um psicanalista brasileiro, tá, um professor de psicanálise, ele traz que o mundo pós-moderno, que é o mundo em que nós estamos vivendo, está totalmente desbussolado. Como assim desbussolado? Então, desbussolado sem uma bússola. Ou seja, desgovernado, sem é, não sabe de onde está saindo, nem de onde está chegando. O mundo pós-moderno tem uma
apelo significante à subjetividade, mas essa subjetividade ela é sombria, ou seja, o mundo está nas nossas mãos, mas nós não sabemos o que fazer dele. Chegamos à autonomia, adquirimos autonomia, crescemos, a tecnologia evoluiu e evoluiu muito, principalmente no final do século XX, e agora no início do século XXI, nós vemos aí um avanço tecnológico, mas o ser humano continua doente, o ser humano continua sofredor, o ser humano continua sem rumo na vida. Então, nós chamamos o período pós-moderno que nós estamos vivendo do mundo das subjetividades sombria, onde aparece o sujeito da alienação, né? O que que é o sujeito da alienação? É aquele que não se enquadra num objeto, num esquema, num modo de ser, e ele então vai vivendo a sua vida de uma maneira totalmente alienante. Preocupa muito, principalmente quanto aos nossos adolescentes, as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes do nosso momento. Então, com essa pequena introdução, nós vamos seguir então o desenvolvimento desse módulo. Espero muito que você não precisa, não é gostar da aula, mas é apreciar o conteúdo, aproveitar bastante e se enquadrar. Se você chegou até aqui, é porque é um chamado da própria psicanálise para a tua vida. E vamos lá então, vamos continuando aqui. Então, se nós temos esse novo olhar da psicanálise, nós vamos falar um pouquinho de Freud, Sigmund Freud. Ele nasceu na Morávia, já falei isso no tópico passado. Freud nasceu na Morávia, hoje Áustria, né? Não Turquia, como eu disse agora há pouco, tá? Então já estou me corrigindo aqui. Bom, Freud tornou-se médico neurologista na cidade de Viena. E lá na cidade de Viena, ele se tornou um especialista em doenças nervosas. Mas Freud teve um contato com pessoas e com enfermidades que a ciência não deu conta de explicar. E ainda não dá. E no primeiro momento aqui da nossa aula, nós já vamos jogar aqui, lançar aqui a fala de Freud. E ele disse o seguinte: a chave de tudo, a chave da libertação, a chave do livramento, a chave da saúde mental estava em ouvir o inconsciente. Eu quero chamar atenção nesse momento para essa fala de Freud e dizer que ela foi uma afronta para ela. E Freud, então, com essa fala de que a chave estava em ouvir o inconsciente, Freud representa o descontinuar da história. E nessa visão de Freud, quando ele abre o inconsciente para esse trabalho, ele marca um antes e um depois. Então, nós temos uma história antes de Freud e temos uma história depois. Entre o antes e o depois, nós temos a fala, o pensamento, a ingerência de Freud na história. Algumas pessoas amaram, se aderiram, outras odiaram, e odiaram muito. Agora, odiando ou amando, Freud marca a história. Dando ouvidos a Freud ou não dando ouvidos, gostando do que ele falou ou odiando o que ele falou, ele marcou a história. E quando Freud passa desse mundo em 1939, a história é outra.
Existiu um Freud na história da humanidade e ele trouxe aspectos para o pensamento, para a ciência, para a religião, que veio mudar a história. Hoje, não temos Freud, mas temos a herança de Freud. E a partir do momento em que ele fala que a chave estava em ouvir o inconsciente, ele passou então a formular um processo objetivando isso aqui, ó, a abreação. O que seria a abreação? É simplesmente uma descarga emocional. Professor, o que é isso? De onde vem essa descarga emocional? Então, primeiramente, nós temos que observar e falar de onde vem essa carga emocional. Então, vamos lá. A carga emocional, ela vem de uma recordação traumática. O sujeito carrega no seu psiquismo um afeto ligado a essa recordação traumática. E o que que nós vemos? Andando pelas ruas, nas igrejas, nas escolas, dentro da nossa própria casa, pessoas desanimadas, tristes, sem rumos, sem disposição, muitas pensando em tirar a própria vida. E às vezes, em algumas ocasiões, nós olhamos para a pessoa e percebemos que está tudo bem com ela. A pessoa está bem, está ótimo. É, mas ninguém sabe o que passa na cabeça dessa pessoa. Você vê um casal perfeito se amando, se declarando, e aí imaginamos como é linda essa família. Mas no interior dessa casa, só eles e Deus é que sabem, quem sabem o que está acontecendo. O que existe? Existe essas enfermidades que eu coloquei, não é? E outras como desejo de separação, de aniquilamento, né? Desejo de morte, desistência. Esse ser humano, ele vai para o médico, ele tem uma dor, e ele não sabe nem onde está essa dor, muito menos de onde vem essa dor. Aí dói. Ele tem uma dor que ele não consegue explicar. Eu chamo essa dor de dor que vem do nada. Essa dor vem de um vazio, atua nesse vazio, prossegue nesse vazio e não tem nem lugar para retornar, porque está tudo vazio. Professor, de onde vem isso? Tá aqui, gente, olha. Vem de afetos mal conduzidos, afetos ligados a uma recordação traumática.
Freud dizia, esse sujeito que se apresenta nesse quadro, tudo que ele precisa é passar por um processo chamado abreação, ou seja, uma descarga de emoções. E com essa descarga, a, a, o afeto ligado à recordação traumática, ele vai deixar de ser patogênico, ou seja, patológico, doente. Eu quero dizer para vocês que estão assistindo o módulo que funciona. E onde se dá essa descarga? Na clínica psicanalítica, que é chamado de insight. Ou seja, o ser humano vai de encontro com a dor, e é impressionante que é uma dor que ele mesmo não conhecia. Ele não sabia de onde vinha essa dor, não tinha conhecimento dessa dor. Por quê? Porque ela vem do inconsciente. Então, voltando lá, a psicanálise diz que a chave da grande transformação, a chave da grande mudança está no ouvir o inconsciente. E eu quero já adiantar para quem está nos acompanhando que é muito lindo, é muito profundo e é transformador. Com certeza, muitos dos que estão assistindo, não é, esse nosso conteúdo, já passou por isso. Já observou, já viveu no íntimo, na própria estrutura, como é essa libertação, essa transformação. Então, nós estamos falando aqui de Freud, um médico neurologista que se especializou em doenças nervosas e que, nos seus estudos, chegou à conclusão de que a chave de uma cura, num certo problema, numa certa dificuldade, estava simplesmente no ouvir o inconsciente. Aí, então, ele formula um processo chamado de abreação. Então, aqui começa, então, um pensamento. E eu trago aqui, nesse momento também, como que surgiu, né? Como que surgiu a psicanálise? Freud, nos seus estudos, no seu interesse pelo comportamento e pela mente humana, Freud teve a oportunidade de conhecer duas personalidades na sua época, Charcot e Brauer. Muitos chamam de Breuer, mas é Brauer. E através dessas vidas, Freud conheceu a hipnose. E num primeiro momento, ele ficou vislumbrado com a hipnose. O que que a hipnose tem? A hipnose ela fornece um processo catártico, que é bem parecido com a abreação. O ser humano passa por uma catarse, ou seja, ela lança para fora aquilo que a está sufocando por dentro. Então, a hipnose trouxe essa visão para Freud. Mas ele não ficou muito tempo na hipnose. Por quê? Porque ele foi estudando mais, né? Ele foi estudando mais sobre a situação do ser humano sofredor. E em algum momento ele percebe o seguinte, não é que a hipnose, a pessoa alivia os sintomas, mas de repente o sintoma volta mais forte. E essa é uma das causas. Então ele abandona a hipnose e ele cria a psicanálise. 1896, então ele cunhou o termo
Psicanálise. E o que seria a psicanálise? Seria, no primeiro momento, o ser biológico tornando-se um ser social através do diálogo. E é bom que a gente fale aqui que é o diálogo em duas formas, né? Duas facetas. Primeiro é o diálogo interpessoal, o sujeito conversando com o outro. Mas antes de ser um diálogo interpessoal, o sujeito precisa ter um diálogo intrapessoal. Ó, diálogo intrapessoal. O que seria o diálogo intrapessoal? É o sujeito conversando com ele mesmo, conversando com o seu inconsciente e se libertando de amarguras, desfazendo conceitos, recriando definições, produzindo ideias, uma mudança radical. O ser biológico se tornando um ser social de convivência, com capacidade de conviver, se aceitando e aceitando o outro através do diálogo. Aí Freud completa dizendo que só a psicanálise consegue fazer isso. E como? É através da hipnose? Não. Todo o nosso respeito aos hipnólogos, não vamos desfazer a hipnose, que a hipnose existe, abençoa, é bom, mas Freud não continuou com a psicanálise e ele vai criar um outro método, que é um método de associação livre e interpretação do sonho. Daqui a pouco a gente vai falar o que a associação livre e a interpretação do sonho. Então, Freud acredita que por aí, não é? O sujeito precisa falar, o sujeito precisa colocar para fora, e ele vai conseguir. Eu quero compartilhar nesse momento uma experiência que eu vivi. Uma paciente, numa tarde de sexta-feira, passou a sessão inteira tossindo, uma tosse seca, aquela tosse de criança, mas que incomoda. E na outra semana nós voltamos para a sessão e ela tossia de novo. A tosse não foi embora. E aí eu perguntei para ela: a tosse não passou? Ela disse: não, doutor, a tosse não passou. E eu já fui no pneumatologista, eu já fui no alergista, eu já fui em tudo que você possa imaginar. A tosse me persegue, eu já não aguento mais, nem dormindo eu estou conseguindo. Aí eu disse para ela assim: ó, terminando a sessão, você vai conversar com a tua tosse. E você vai perguntar para ela por que que ela está ali. E você vai perguntar para o teu inconsciente o que que precisa soltar. Tem algo preso aí no teu psiquismo. Vamos falar bem na nossa linguagem, né? Tem alguma coisa aí na tua garganta que não solta. Alguma coisa na tua garganta que não sai de jeito nenhum. Precisa colocar para fora. Mas quem vai fazer isso? Somente você. E foi muito interessante, porque nós estávamos ali por volta das 16 horas, e quando foi 22 horas, eu recebi uma mensagem dela dizendo: eu conversei com a minha tosse. E eu perguntei qual foi o resultado. Ela disse: chorei 90 minutos sem parar. E depois que eu chorei, eu dormi 2 horas. O sono mais delicioso que eu já tive na vida. E depois de 2 horas de sono, eu acordei, limpei minha casa e estou super bem. Quando ela começou a conversar com a tosse, ela lembrou que naquela semana fazia um ano que a mãe dela tinha morrido, e por problemas que ela teve com a família, ela resolveu não lamentar o luto da mãe, não derramou nenhuma lágrima pelo luto da mãe, e agora, completando o primeiro aniversário, ela chora. Mas ela chora tudo que tem vontade.
esse choro, gente, isso aqui é a abreação, isso é a catarse, isso daqui é o resultado de um diálogo que a pessoa faz consigo mesmo. Então, vamos lá, mas eu quero colocar a psicanálise aqui. O importante agora é colocar a psicanálise. O ser humano consegue dialogar sozinho? Dificilmente. Então, a psicanálise vai ser o quê? A mediadora. Nós, psicanalistas, seremos o mediador do diálogo que o sujeito vai ter com ele mesmo. Quem é esse sujeito? É o nosso paciente. Então, ali na clínica psicanalítica, o nosso paciente vai ter um diálogo com ele mesmo, a voz sai dele, passa por nós e volta nele, e olha só, e a transformação vai acontecer. E o ser biológico, então, através desse diálogo, ele vai se tornar um ser social, vivendo bem com as pessoas e vivendo muito bem com ele mesmo. Então, pessoal, nós estamos aqui falando aí da psicanálise em si, não é? Como ela surgiu. Daqui a pouco a gente vai falar das teorias e das técnicas. Certo? Bom, falamos lá que Freud teve uma amizade com Joseph Brauer. Ele era um médico fisiologista austríaco e o Brauer trabalhava com pacientes histéricos. Aí ele se tornou uma espécie de conselheiro do jovem Freud, naquela época. Então, Joseph Brauer trabalhava com pacientes histéricos e ele compartilhava com Freud. No final do dia, quando os dois se encontravam, ele compartilhava com Freud como foi o seu dia, como foi a experiência com seus pacientes e, clinicamente falando, aquela, aquela fala, aquele diálogo de Brauer para Freud deixava Freud grandemente entusiasmado. E num dia, Braun apresentou para Freud o caso Ana O. Com o tempo, ele não só apresentou o caso Ana O, mas como também apresentou a própria Ana. Então, Freud teve o privilégio de conhecer a Ana O. Ana O é um nome científico adotado na época, porque se tratava de uma mulher de 20 anos, naquela época era mulher, né? Hoje para nós é uma jovenzinha. Uma mulher de 20 anos, o nome dela, na verdade, era Berta Poppenheim, e ela tinha crises de histeria. Olha, um tratamento prolongado e não sarava. Ela trocou de nome porque ela era de uma família da sociedade da época. Os pais tinham nome, né, ali na sua cultura. E a Ana passava mal à noite. Tinha crises fortes. Até que Freud, através de Ana, ele lança a psicanálise. Aqui nós temos a psicanálise propriamente dita. E uma coisa muito linda. Freud foi muito importante para a época, porque como que as histéricas eram tratadas? Ou melhor, por quem elas eram tratadas? Pela ciência médica, vamos chamar psiquiatria e a neurologia e a clínica geral, e pela religião. Na área médica, o que que acontecia na área médica? Vasculhando o corpo e não encontrando causa, então nós já chamamos de louco. Louco, Louco. E quem é o louco?
louco. O louco é o que não pode viver em sociedade. Então, naturalmente, nós jogamos o louco para um subgrupo de seres humanos. Então, eles são um subgrupo, vão viver talvez nas casas de repouso e vão sofrer muito. E a religião? A religião era mais fundamentalista, porque nós estamos aqui, final do século XIX, início do século XX, e a gente pode dizer que ainda estávamos, né, com uma herança mais viva da Idade Média, onde muitas pessoas foram queimadas. Histeria chama doença de útero, doença que dá nas mulheres, mas já se defende a ideia que o homem também tem suas histerias. É, possessão demoníaca ou loucura? Nada. Isso é o quê? Trauma. Isso é conteúdo recalcado. É a ideia de Freud. Não tem como, gente. Agora eu estou discorrendo melhor o tema, e aí dá para perceber que a psicanálise é exatamente esse descontinuar. Não dá mais para continuar sem valorizar a fala de Freud. Não dá mais para continuar desprezando uma fala tão importante. Tem conteúdo recalcado. E aí, se aí vai estudar o histórico, vai trabalhar com história. Ana O era uma jovem que estava acima do seu tempo. Ela gostava de passear, dançar, cantar e ler. E ela foi recalcada em tudo. Ela não pôde fazer nada. E aqui eu já adianto o porquê de chamar a psicanálise uma nova visão para o sujeito sofredor. Qual é o sofrimento trazido pela psicanálise? Eu quero dizer para quem está iniciando que o curso da FATEB é completo. O curso é bom. E nós vamos estudar, entre outras coisas, nós vamos estudar a história da psicanálise, história do movimento psicanalítico brasileiro, vamos estudar teóricos, vamos estudar sobre as sete escolas da psicanálise, a escola freudiana e a escola kleiniana, winnicottiana. Então, são situações ricas. Vamos estudar os teóricos da psicanálise, vamos estudar Melanie Klein, vamos estudar Jacques Lacan. É um campo muito intelectual, científico, filosófico, então é filosófico, científico, intelectual. Mas eu quero dizer para você que vem para a psicanálise, nunca perca essa visão. O alvo da psicanálise é o sofrimento humano. Então, nós vamos crescer muito, vamos aprender conceitos, vamos estudar sobre as patologias clínicas, de onde ela vem, como tratá-las, mas não vamos perder o alvo da psicanálise, que é a psicanálise. O propósito central da psicanálise é, sem dúvida nenhuma, analisar o sujeito sofredor. E o sujeito sofredor precisa de alguém que ouça. Ana O precisava de alguém que a ouvisse, porque até aquele momento, 20 anos de idade, tudo que se tem naquela vida é recalque. E Freud, então, foi brilhante. E aqui, então, começa a psicanálise. O que é histeria? Histeria é uma neurose, né, que chama-se neurose histérica. E é uma fuga da realidade. A pessoa não se adaptando à realidade em que vive, a pessoa não se adaptando à realidade em que vive, ela passa a sofrer com o conteúdo recalcado. Simples. É bem simples.
De onde vem o sofrimento na psicanálise? Vem de conteúdo recalcado. Quando o conteúdo é recalcado, o sujeito sofre. Por quê? Porque aquele conteúdo que foi recalcado, ele está no inconsciente e lá no inconsciente ele não consegue dar sossego. O sujeito não tem sossego com o conteúdo recalcado. Por quê? Porque ele está atuando, ele está trazendo dores sem medidas, dores que não vão passar, dores que só vão ser aliviadas através do diálogo com esse inconsciente. Então, a psicanálise existe para para fazer esse trabalho do sujeito dialogando com ele mesmo. O sujeito em diálogo com ele mesmo e resolvendo questões antigas, questões que trazem sofrimento e muita dor, e que precisa dessa análise. Se não tiver esse intermediário, que é o analista, então o sofrimento vai prosseguir e o sujeito vai continuar sofrendo, né? Pela vida toda. Então, esse foi o contato de Freud com Joseph Brauer, e nós podemos dizer, então, que está dando origem à clínica diferenciada, à ideia de uma psicanálise para o mundo, uma psicanálise para a ciência, uma psicanálise para o sistema de saúde. E, de uma maneira muito especial, uma psicanálise para o sujeito sofredor. Então, nós temos aqui a psicanálise de Freud, né, sendo trazida e agora aqui no nosso meio. Então, Brauer trabalhava com pacientes histéricos e aí, então, ele se apresenta para Freud e Freud, então, com essa ideia nas mãos, ele passa a criar a psicanálise. E aí é o que nós temos hoje, né? A psicanálise para o nosso tempo. E mais uma vez, então, eu quero dizer para que todos sejam muito bem-vindos, né? Na psicanálise de Freud, vamos tentar entender direitinho tudo isso e vamos caminhar nessa linda função que é a psicanálise freudiana. E mais uma vez, então, né, estamos aqui nesta empreitada. Então, nós falamos de Brauer, Joseph Brauer, e entramos aqui. Pessoal, eu vi o início da sua aula, o senhor não seguiu a orientação que eu te dei. Você tem que começar a aula assim, ó, quando o Marcos te liberar, você não tem que agradecer a ele, não tem que falar nada. Você tem que se reportar a plataforma. E como é que você vai entrar? Então, então, gente, nós temos aqui essa ideia de Brauer, e aqui, depois, então, nós temos o Jean-Martin Charcot, que é médico e cientista francês. Ele era professor de Freud em Viena. E ele sim, né, utilizava a hipnose no tratamento dos histéricos, ou melhor, né, desculpa aqui, né, o tratamento das histéricas.
E Freud, então, ficou encantado, no primeiro momento, com a hipnose. Bom, aí nós temos aqui, então, Freud e a hipnose propriamente dita. Então, nós temos aqui um primeiro momento, a fase de encantamento. Por que que a hipnose encantava Freud? Pelo fato de um dos fatos, na verdade, ser um tratamento não medicamentoso. Então, nós não temos aí o tratamento, nós não usamos o medicamento. Então, Freud começa a observar que não tendo o tratamento medicamentoso, é uma nova forma, e por isso, então, que nós chamamos o novo olhar, uma nova vida, uma nova história para o sujeito que sofre. E, mais uma vez, repetindo, sofre com o quê? Sofre com o conteúdo que ele foi, foi forçado a conteúdo que ele foi forçado, então, a recalcar. Mas aí vai surgir a pergunta, não é? Vamos lá. Por que que ele teve que recalcar? Aí tem uma série de implicações. Primeiro, a consciência não suportou. Por quê? Porque a consciência ela é limitada pelo psiquismo e ela é também limitada pelas regras sociais. Durante todo o curso nós vamos trabalhar com isso. Aí Freud então observa o seguinte, não é? Que a hipnose ajuda. Às vezes os sintomas sumiam por um longo período, outras vezes eles retornavam. E eles retornando, começa então todo o processo de dor. Então aí Freud, nesse momento, ou melhor, naquele momento, Freud chama a hipnose de um método ineficaz para o tratamento do sujeito. E aí, então, ele passa a criar um método chamado de associação livre, que nós vamos ver no decorrer do curso. O que seria, então, a associação livre? O sujeito entra na clínica psicanalítica e ele fala o que vem na boca, ou melhor, o que vem na cabeça, não é? Então ele vai falando. E o analista vai analisando aquela fala, o psicanalista vai analisando aquela fala e o sujeito da fala vai chegando, vai visitando o seu inconsciente e ele vai mostrando para si mesmo que há uma outra história, além daquela história que ele está contando. Assim, então, caminha Freud. E aqui eu trago, então, exatamente isso. Qual foi o pensamento de Freud? Existe um ser humano sofredor. Então, por isso que existe a psicanálise. É do sofrimento humano que nasce a psicanálise. O psiquismo não é apenas formado pela consciência. Então, ou seja, dentro do psiquismo humano, não é só o aqui, o agora, o sim, o momento exato. Então, no psiquismo existe a consciência e existe a inconsciência, ou seja, o inconsciente. Então, veja, a evolução do pensamento de Freud. Primeiro, existe um ser humano que sofre. Sofre com doenças, sofre com os desajustes econômicos, sofre com as catástrofes,
truques naturais? Sim. Mas onde mais está o sofrimento? Está basicamente, fundamentalmente, nos desejos que o ego precisou recalcar. Ele desejou. O psiquismo disse não. Ele quis. A sociedade disse não. O pai falou não. A religião falou não. O Estado falou não. A educação falou não. Ele acatou? De certa forma, sim. Mas o que ele não realizou foi parar no inconsciente. E aí Freud diz assim, que o homem que aparece na superficialidade tem um governo inconsciente. E o inconsciente é semelhante a um iceberg. É uma ponta, mas tem uma camada interior que nós não conseguimos ver. O que seria a psicanálise? É isso. É a busca nesse iceberg. A psicanálise é a busca do que está por detrás do comportamento, por trás do comportamento humano. E aí nós chamamos a psicanálise de quebra de paradigmas. E eu, particularmente, chamo a psicanálise de desconstruidora do senso comum. Então, o senso comum traz um sujeito e ele tem sua fala, ele tem seu comportamento, ele expressa seu pensamento, mas, na verdade, ele tem um interior desconhecido. E esse interior desconhecido é o gerador de dores que ele não sabe de onde vem, complicações terríveis e, principalmente, um sofrimento inexplicável. Então, ele não consegue explicar esse pensamento. Evoluindo, então, em suas ideias, crescendo nessas suas ideias, Freud, então, dá início a uma ciência, talvez ele nem pensasse tanto, aonde ele iria chegar, e agora, há mais de 100 anos do seu falecimento, não é? Nós podemos dizer que a psicanálise ainda está mais forte do que nunca. Então, acredito que Freud não pensava que a psicanálise chegaria aonde chegou, mas ela está aí, não é? E ele, então, nesse momento, na convivência com Brauer, na convivência com Charcot, apresentação de Ana O, na clínica com seus pacientes neurológicos, então o pensamento vai crescendo e ele chega a esse momento tão especial, né? Que é o momento, então, de partir para uma organização teórica, é uma organização teórica que vai se tornar uma prática clínica, que nós chamamos, então, de psicanálise. Então, é isso aí, não é? E a psicanálise, em linhas gerais, é exatamente o que nós colocamos aqui e o que eu gostaria, então, de estar compartilhando com vocês, né? Então, vamos lá. O que é a psicanálise em linhas gerais? Vamos lá. Num primeiro momento, isso é muito importante para tudo que a gente vai estudar. A psicanálise, em linhas gerais, ele é um tipo de terapia baseada no inconsciente, cujo objetivo é diminuir o sofrimento humano. Então, primeira pergunta que deve surgir. Ela acaba
com o sofrimento humano? Não. Meu professor de psicanálise dizia que a função da psicanálise é tirar o ser humano de uma dor histérica e trazer para um sofrimento comum, ou seja, uma dor suportável. É isso que a psicanálise faz. O sujeito vai se conhecer, a pessoa vai se conhecer e ela vai, então, se entender, vai diminuir o seu sofrimento e ela vai continuar sobrevivendo nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão complicado em que nós estamos. Então, a psicanálise é isso. Tá? Vale a pena anotar nas nossas, colocar aí nas nossas anotações. E quando alguém perguntar o que é a psicanálise, então nós já temos essa resposta. É um tipo de terapia baseado no inconsciente que tem como objetivo diminuir o sofrimento humano. Não é? O que mais? É uma teoria do desenvolvimento da personalidade humana. Olha, é muito interessante e eu gosto muito da forma como Freud desenvolveu a personalidade humana. Freud descobre o poder da sexualidade na vida das pessoas e ele cria, então, as teorias psicossexuais. Ou melhor, teoria não, né? Teoria da personalidade humana, mas ele trabalha então com as fases psicossexuais. Então, psicanálise é isso, tipo de terapia baseada no inconsciente, uma terapia sobre o desenvolvimento da personalidade humana, né? E um conjunto de teorias sobre o funcionamento do homem dentro, do homem da sociedade e do homem também dentro dessa sociedade. Então, um conjunto de teorias. E o mais interessante é que a FATEB vai oferecer, está oferecendo o curso, e com todas essas teorias. Então, a psicanálise, em linhas gerais, é basicamente isso aqui. E quais seriam, então, os objetivos da psicanálise em si? Vamos lá. Promover maior compreensão interna. Por que que nós sofremos? Porque nós não nos conhecemos. Por que que o sofrimento se repete? Porque nós não nos conhecemos. Freud diz que o ser humano ele é o sujeito da repetição. Então vamos falar de nós, né? Nós estamos sempre repetindo nossos comportamentos. E Freud diz assim: eu quero, mas não sei o que eu quero. É, não sei de onde vim, não tenho noção de para onde estou indo, não compreendo as minhas dores, não compreendo desejos absurdos, coisas que a sociedade não aceita, tem uma dificuldade enorme, não é, para aceitar certas coisas. Na verdade, é exatamente isso aí, não é? Nós não temos essa compreensão interna daquilo que nós somos, daquilo que nós representamos para nós mesmos e para o mundo em que nós vivemos. Um segundo objetivo, desenvolvimento da maturidade emocional. Alguém diz assim: ah, eu falo o que vem na boca, tá certo? Não, tá errado. Ah, se precisar falar, eu falo. Tá, mas
Às vezes, uma fala causa um desastre enorme, né? Situação que não vai ter condições de restaurar depois. A verdade sempre deve ser dita, claro, mas de uma forma sadia, né? Temperada, e no momento certo em que a verdade deve ser dita e pela pessoa correta. A imaturidade emocional trava a vida do sujeito. O sujeito não desenvolve se ele tiver com as suas emoções debilitadas. Se as emoções forem imaturas, ele não vai conseguir se libertar delas e vai ter a sua vida totalmente travada. Bom, se tem a vida travada, emperrada, e a coisa não funciona, então ele não tem nenhuma qualidade de vida. Então a qualidade de vida vai passando, vai vivendo sem essa vida normal e não gostando dos seus dias, não gostando do que tem, não amando o mundo em que ele vive, enfim, né? Não há nenhuma qualidade de vida em si. Então, o objetivo da psicanálise é exatamente isso, né? Trazer para o ser humano, dar ao ser humano uma maior compreensão interna, colocá-lo ele frente a frente consigo mesmo, para se conhecer, trazer um desenvolvimento das suas emoções, para que o sofrimento não acabe com ele, não destrua o que ele tem de melhor, e no último momento, então, ele vai resgatar a sua qualidade de vida, vai colocar diante dele um novo viver, uma nova forma, vai se conhecer, sem dúvida nenhuma, as melhoras estarão acontecendo. Então, vamos lá. Dentro dos objetivos da psicanálise, maior compreensão interna. Por que isso? É, precisa de um conhecimento, precisa de um entendimento, sem dúvida nenhuma. Tudo vai ficar mais fácil quando isso acontecer. Um conhecimento especial de si mesmo, de si mesma também. Descobrir que nesse universo de multidões, nesse universo de pessoas, eu sou único, você é único, ela é única, ele também é único. Então, com essa compreensão interna, ajustes vão ser feitos, medicamentos vão ser tomados, alimentos vão ser deixados, alimentos serão adquiridos. Vai entender a tensão em que nós vivemos. Todo desejo sofre uma defesa. A vida não é fazer tudo que quero. Eu quero, mas percebo que eu não posso. O que que eu faço com que esse eu não posso? Eu vou bater de frente, vou fazer? Então eu estou entrando no campo da psicose. Não, eu vou aceitar direitinho, eu vou sofrer, então eu vou estar no campo da neurose. Eu vou falar que eu vou abrir mão, mas vou enganar todo mundo e vou fazer, aí eu estou no campo da perversão. Então vamos lá. No universo absoluto dos desejos, se os desejos podem ser realizados de todas as formas, então instaura-se a
anarquia, anarquia total. No mundo caracterizado pelo extremismos das defesas, a humanidade seria sem emoção. Não é difícil compreender isso. Então, vamos lá. Se o mundo libera, se os desejos estão liberados, a anarquia está instalada. Pode ter certeza. O mundo vai virar um caos em poucas horas. Mas se houver a maior, se houver a maior força das defesas, aí daqui a pouco nós vamos ver que esse extremismo é chamado de autoridade superegóica, autoridade do superego. A humanidade vai seguir o seu caminho com muita tristeza, muita angústia, e ele vai perceber que a vida não tem nenhuma emoção. Uma maior compreensão interna é necessária para que vivamos bem em harmonia com os outros e com nossa própria pessoa, sabendo que nós podemos ir ou não podemos, há coisas que podemos fazer e há coisas que nós não podemos, sofrer com a que não podemos, mas não permitir que esse sofrimento acabe com a nossa vida, destrua a nossa história. Então, isso seria o que Freud chama de maior compreensão eterna. Vamos, precisamos também desenvolver a maturidade emocional. Por quê? Já falamos sobre isso e eu repito agora. Porque os conflitos neuróticos, eles obstruem a maturação. Não vamos, se não cuidarmos das nossas neuroses, se ficarmos presos nos conteúdos neuróticos que nos acompanham desde a infância, não vamos amadurecer de maneira nenhuma. E a psicanálise, então, vem nos ajudar, vai ajudar os nossos pacientes a ter uma maior maturidade emocional, psicológica, mental e, naturalmente, nós vamos viver bem melhor se isso acontecer. A conscientização do inconsciente e o fortalecimento do ego. O que que isso aqui significa? Vamos lá. Há conteúdos que estão no nosso inconsciente. Exemplo, chega um dia em nossas vidas que nós estamos angustiados, muito angustiados. E alguém pergunta: o que aconteceu? Nada. Luto? Não. Não morreu ninguém que você ama? Não. Você perdeu um bem importante? Não. Alguém foi embora e te deixou? Também não. Você recebeu uma cobrança indevida? Não. Está com medo de alguma coisa? Também não. Por quê? Porque essa angústia nos olhos? Porque essa angústia no rosto? E aqui vem a explicação. Conteúdos que foram recalcados. Como assim? A pessoa viveu um trauma, a pessoa viveu um momento de muita angústia e, de repente, ele passou na rua, ele viu uma cena que não tem, aparentemente não tem nada a ver, mas aquela cena foi lá no inconsciente dele e o inconsciente lembrou. Então, por isso que ele está com aquela tristeza que não tem explicação nenhuma. Então, é isso, é o desenvolvimento da maturidade emocional. E aqui, então, eu trago os conceitos básicos da psicanálise e que nós vamos trabalhar. Quem entrar para a psicanálise e adotar a psicanálise vai perceber o seguinte: quais são os conceitos bem básicos?
Não sabemos por que sentimos o que sentimos. De onde vem esse sentimento doido, essa sensação sem nexo nenhum? De onde ela vem? Não sei. Não sabemos por que tememos o que tememos. De onde vem esse medo? Meu Deus, de onde vem? Também não sei. Mas é um medo, medo que me acompanha por toda a minha vida. O que mais? Não sabemos porque pensamos o que pensamos. O pensamento vem, mas eu não sei de onde ele vem. Coisas sem, às vezes, sem nenhuma explicação. Por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou lembrando? Por que que essas lembranças estão vindo, não é? Na minha mente agora. Ah, e outra coisa, não é? Por que que eu fico fixados nessa questão que não tem nada a ver comigo? E agora, isso aqui é precioso. Por que fazemos o que fazemos? A pessoa diz assim: neste ano, esse ano que está iniciando, eu vou fazer tudo diferente. E quando olha, ele está fazendo tudo igual. Ela faz tudo igual. E repete tudo de novo. Por que que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós odiamos, abominamos, está sempre ali na nossa, na nossa cabeça, né? Dominando a, a nossa vida. Então, o que que nós precisamos, não é? É exatamente isso, gente. O envolvimento com a psicanálise que vai nos trazer melhoras significativas. E nós vamos conseguir reaprender a viver melhor, a entender melhor e a produzir situações bem preciosas. Pessoal, aqui nós estamos encerrando a nossa primeira aula de psicanálise. Convido a todos para assistir a segunda. Convido a todos para continuar nesse curso e quero agradecer muito a você que está nos assistindo nesse momento. Que Deus nos abençoe e que a psicanálise venha realmente fazer parte da nossa vida. Na nossa próxima aula, nós vamos falar da psicanálise, que é a cura pela palavra, é o linguajar. Nós vamos falar do novo olhar e nós vamos falar da neurose e assim por diante. Eu quero convidar a todos.